Você se lembra da última vez que se abaixou para pegar algo no chão e sentiu aquela pontada? Ou quando tentou alcançar um objeto no armário mais alto e a coluna reclamou? Talvez seja ao se levantar da cama pela manhã, sentindo uma rigidez que antes não existia. Para muitas de nós, mulheres com mais de 60 anos, a dor na coluna se tornou uma companheira indesejada. Uma sombra que parece nos seguir em cada movimento. É uma realidade que impacta nossa autonomia, nosso bem-estar e até mesmo nossa alegria de viver. E o pior é que, na tentativa desesperada de nos livrarmos dessa dor, muitas de nós estamos cometendo um erro. Um erro fatal, que não apenas agrava a situação, mas também nos afasta da solução. Um erro que, se não for corrigido, pode transformar um incômodo ocasional em um problema crônico, limitando ainda mais nossa liberdade e mobilidade. Você já se perguntou se o que você faz para aliviar a dor na coluna pode, na verdade, estar piorando-a? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Quero te mostrar qual é esse erro e, mais importante, como você pode finalmente, começar a trilhar um caminho de alívio e mais qualidade de vida para sua coluna. Se você busca entender melhor seu corpo e encontrar respostas claras para as dores que te afligem, já se inscreva no canal para não perder nenhuma informação valiosa que pode transformar sua saúde e bem-estar. Para entender qual é esse erro fatal, precisamos primeiro compreender o que acontece com a nossa coluna à medida que envelhecemos. Com o passar dos anos, e especialmente após os 60, os discos intervertebrais menos as estruturas que ficam entre as vértebras e funcionam como amortecedores naturais da coluna menos perdem gradualmente sua elasticidade e hidratação. Eles se tornam mais finos e mais rígidos, reduzindo a capacidade de absorver impactos e de permitir movimentos suaves e sem dor. Além disso, os ossos das vértebras perdem densidade mineral com o tempo, o que pode levar à osteoporose. Quando isso acontece, as vértebras ficam mais frágeis além disso. Os ligamentos que dão suporte à coluna podem ficar menos flexíveis, e os músculos que a protegem podem enfraquecer se não forem exercitados. Tudo isso contribui para que a coluna se torne mais vulnerável a dores e lesões. É um processo natural, sim, mas a dor na coluna não é uma inevitabilidade do envelhecimento, e sim um sinal de que algo precisa ser ajustado. Agora, vamos ao erro fatal. Ele se manifesta de diversas formas, mas no fundo, é o mesmo princípio, a imobilidade ou o movimento inadequado. Muitas mulheres, ao sentirem dor na coluna, tendem a fazer uma de duas coisas, ou param de se mover completamente, com medo de piorar a dor, ou tentam compensar a dor com movimentos errados, que sobrecarregam ainda mais as estruturas já fragilizadas. Vamos analisar cada um desses cenários. Primeiro, a imobilidade. É compreensível que, ao sentir dor, a primeira reação seja parar de fazer o que causa desconforto. Se levantar da cadeira dói, você tenta ficar mais tempo sentada. Se caminhar dói, você diminui as caminhadas. Parece lógico, não é? Mas o problema é que, para a coluna, o repouso excessivo é prejudicial. Quando ficamos parados por muito tempo, sem movimento adequado, os músculos que sustentam a coluna menos, como os do core e abdômen profundo, das costas e da região lombar menos, começam a perder força e volume, processo chamado atrofia muscular. Isso acontece rapidamente, em poucos dias de imobilidade, já perdemos parte da potência muscular. Sem esse suporte muscular forte,
a coluna vertebral fica mais instável e vulnerável. As vértebras, os discos intervertebrais e os ligamentos acabam recebendo cargas diretas que antes eram absorvidas pelos músculos. Qualquer movimento, mesmo pequeno, pode gerar mais dor, porque falta a estabilização e o amortecimento natural que os músculos proporcionam. Além disso, a imobilidade diminui a circulação sanguínea na região, o que prejudica a nutrição dos discos e a recuperação dos tecidos. É um ciclo vicioso. A dor leva à imobilidade, a imobilidade leva ao enfraquecimento, o enfraquecimento leva a mais dor. Você já notou como, depois de ficar muito tempo sentada ou deitada, a dor pode parecer ainda pior ao tentar se mover? Isso é um reflexo desse enfraquecimento e da rigidez que a falta de movimento causa. O erro fatal é o movimento inadequado. Algumas mulheres, na tentativa de superar a dor, forçam o corpo a fazer movimentos que não são saudáveis para a coluna. Isso pode ser levantar objetos pesados de forma errada, torcer o tronco bruscamente, ou até mesmo praticar exercícios sem a orientação adequada. Se você a força, ela vai ranger, vai doer e pode até quebrar. A coluna funciona de forma similar. Se os músculos estão fracos e os ossos estão mais frágeis, movimentos bruscos ou feitos de maneira incorreta podem causar compressão nos nervos, sobrecarga nas articulações ou até mesmo levar a lesões mais sérias, como hérnias de disco ou fraturas por compressão em casos de osteoporose avançada. É como tentar erguer um peso com uma alavanca que não está bem apoiada. Você vai fazer força, mas o resultado será instabilidade e, provavelmente, mais danos na coluna. Então, qual é a solução? Nem a imobilidade prolongada, nem o movimento inadequado ou excessivo são ideais. A resposta está no movimento consciente e fortalecedor. Não é qualquer tipo de movimento, é o movimento certo, aquele que respeita os limites atuais do seu corpo. Fortalece progressivamente a musculatura de suporte, especialmente o core, músculos das costas e estabilizadores da coluna, melhora a flexibilidade, corrige a postura e promove estabilidade articular. Vamos aprofundar um pouco mais nesse conceito. Para manter a coluna saudável após os 60, não basta focar apenas na própria coluna vertebral. É essencial fortalecer todo o sistema de suporte ao redor dela, menos os músculos profundos do abdômen transverso abdominal. Os multífidos músculos estabilizadores locais da coluna, os glúteos, os eretores da espinha e até os músculos do assoalho pélvico. Esses músculos trabalham em conjunto para estabilizar as vértebras, distribuir cargas de forma equilibrada, absorver impactos cotidianos e prevenir sobrecargas nos discos intervertebrais e ligamentos. Quando essa musculatura está fortalecida e ativa, a coluna ganha proteção natural, a melhor controle postural, redução da instabilidade segmentar, diminuição da pressão sobre as estruturas passivas, discos e articulações e menor risco de dores crônicas ou piora de condições como artrose, hérnias ou compressões. Estudos mostram que o fortalecimento muscular direcionado em idosos reduz significativamente episódios de lombalgia, melhora o equilíbrio prevenindo quedas e aumenta a independência nas atividades diárias. O primeiro passo para evitar o erro fatal é entender que o movimento é o remédio para a coluna, mas um remédio que precisa ser dosado e prescrito corretamente. Não significa sair correndo para a academia e levantar pesos. Significa incorporar atividades que fortaleçam o core, a região abdominal e lombar. Melhorem a flexibilidade e promovam uma boa postura em seu dia a dia.
Vamos falar sobre o fortalecimento do core. O core é o centro de força do seu corpo. Quando os músculos abdominais e da região lombar estão fortes, eles agem como um escudo, absorvendo impactos e estabilizando a coluna em todos os movimentos. Eles evitam que a coluna seja sobrecarregada. Muitos pensam que fortalecer o core é fazer abdominais exaustivos. Mas não é bem assim, especialmente para nós, mulheres 60+. Existem exercícios muito mais seguros e eficazes que focam na estabilização e no fortalecimento profundo, como as pranchas isométricas modificadas, onde você se apoia nos joelhos, ou exercícios de ponte, onde você eleva o quadril do chão. Esses exercícios ativam a musculatura do core de forma gentil, mas poderosa, sem sobrecarregar a coluna. Além do fortalecimento, a flexibilidade é crucial. Com o tempo, nossos músculos e ligamentos tendem a encurtar e endurecer. Isso limita a amplitude de movimento da coluna e pode levar a tensões e dores. Alongamentos suaves e regulares são essenciais. Pense neles como lubrificantes para suas articulações e amaciantes para seus músculos. Alongar a parte posterior das coxas, os glúteos e os músculos da região lombar pode aliviar muita pressão sobre a coluna. Movimentos como a posição da criança do yoga, ou alongamento simples de flexão lateral e rotação suave do tronco, feitos com consciência e sem forçar, podem fazer uma grande diferença. Lembre-se, o objetivo não é tocar os pés com as mãos, mas sim sentir um alongamento suave e confortável. E a postura? Ela é, uma boa postura distribui o peso do corpo de forma equilibrada, minimizando a dor sobre a coluna. Pense em como você se senta, como você fica em pé, como você anda. Muitas vezes, sem perceber, curvamos os ombros. Projetamos a cabeça para frente ou sentamos de forma relaxada demais, deixando a coluna em uma posição desfavorável. Corrigir a postura não é fácil, pois são hábitos de uma vida inteira. Mas é um investimento valioso. Imagine que você está sendo puxada por um fio invisível no topo da cabeça, alongando sua coluna. Mantenha os ombros relaxados e para trás, o abdômen levemente contraído como se estivesse tentando fechar um zíper apertado e o peso do corpo distribuído igualmente. Sobre os pés, ao sentar, use o encosto da cadeira para apoiar a lombar e mantenha os pés no chão. Pequenas mudanças na sua rotina postural podem ter um impacto enorme na redução das dores. Mas como começar? E o mais importante, como fazer isso de forma segura, sem cair no erro de se machucar ainda mais? A resposta é com orientação profissional. Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é fundamental consultar um médico para ter um diagnóstico preciso da causa da sua dor na coluna. Ele poderá identificar se há alguma condição específica, como osteoporose, artrose ou hérnia de disco, que precise de atenção especial. Com o aval médico, procure um fisioterapeuta ou um educador físico especializado em saúde da mulher acima dos 60 anos. Eles são os profissionais qualificados para te guiar na escolha dos exercícios mais adequados à sua condição atual. Ensinar a técnica correta de execução. Corrigir possíveis compensações posturais e monitorar seu progresso de forma segura e progressiva. O fisioterapeuta ou educador físico vai avaliar detalhadamente sua postura, sua mobilidade articular, a força e o equilíbrio muscular, especialmente do core, glúteos, costas e estabilizadores da coluna. Identificar áreas de fraqueza, rigidez ou instabilidade e criar um plano de exercícios personalizado. Para você,
Vamos a alguns exemplos práticos de como incorporar o movimento consciente no seu dia a dia, evitando o erro fatal. Exemplo ao levantar objetos do chão. Em vez de curvar as costas, dobre os joelhos, agache-se mantendo a coluna reta e use a força das pernas para levantar o objeto. Imagine que você está fazendo um agachamento. Se o objeto for muito pesado, peça ajuda. Não vale a pena arriscar sua coluna por um peso que você não consegue levantar sozinha. Exemplo ao se levantar da cama. Em vez de pular da cama de uma vez, vire-se de lado, apoie os braços no colchão e empurre o corpo para cima, enquanto desce as pernas para fora da cama. Assim, você usa a força dos braços e do abdômen e não sobrecarrega a coluna lombar. Exemplo ao ficar em pé por muito tempo. Se você precisa passar um tempo considerável em pé, como lavando louça ou cozinhando, tente apoiar um dos pés em um banquinho baixo e alterne os pés a cada poucos minutos. Isso ajuda a aliviar a pressão na região lombar com caminhada. A caminhada é um exercício excelente, mas precisa ser feita com consciência. Mantenha a postura ereta, o abdômen levemente contraído e o olhar para frente. Use calçados confortáveis que ofereçam bom amortecimento. Comece com caminhadas curtas e aumente gradualmente a duração e a intensidade. A caminhada fortalece a musculatura das pernas e do core, além de melhorar a circulação sanguínea. Os exercícios na água. A hidroginástica ou natação são ótimas opções para quem tem dores na coluna, pois a água reduz o impacto nas articulações e permite movimentos que seriam difíceis em terra firme. A resistência da água também ajuda a fortalecer os músculos de forma suave. Percebe como o foco não é na imobilidade, nem na força bruta, mas sim no movimento inteligente e adaptado. É um processo de reaprender a se mover, a ouvir os sinais do seu corpo e a fortalecer as estruturas que protegem sua coluna. Muitas vezes, a dor na coluna vem acompanhada de um sentimento de frustração e até de medo. Medo de que a dor nunca mais vá embora, medo de depender dos outros, medo de perder a autonomia. E é exatamente por isso que é tão importante quebrar o ciclo do erro fatal. Ao adotar uma abordagem ativa e consciente em relação à sua coluna, você não está apenas tratando a dor, você está recuperando sua confiança, sua energia e sua liberdade. Vamos pensar em uma analogia com a pele madura. Assim como a pele, a coluna também precisa de cuidados e nutrição. Se você expõe sua pele ao sol sem proteção, ela envelhece mais rapidamente e pode desenvolver problemas. Da mesma forma, se você não cuida da sua coluna, ela envelhece de forma mais acelerada e pode apresentar dores e limitações. Mas se você hidrata sua pele, usa protetor solar, tem uma alimentação saudável. Ela se mantém mais viçosa e saudável, mesmo com o passar dos anos. O mesmo acontece com a coluna. Movimento adequado, fortalecimento. Boa postura e uma alimentação balanceada rica em cálcio e vitamina D. Por exemplo, para a saúde óssea são como o protetor solar e o hidratante da sua coluna. E as mudanças hormonais após os 60 anos, como a menopausa e o pós-menopausa, também tem um papel importante. A queda nos níveis de estrogênio, por exemplo, acelera a perda de massa óssea, o que pode agravar a osteoporose e tornar a coluna mais vulnerável a fraturas. É por isso que o cuidado preventivo e a atenção à saúde óssea são ainda mais cruciais nessa fase da vida. Não se trata apenas de cuidar dos músculos, mas de todo o sistema esquelético. Outro ponto importante é a mente. O estresse e a ansiedade podem intensificar a percepção da dor e causar tensão muscular, que, por sua vez,
pode agravar as dores na coluna. Técnicas de relaxamento, como a meditação, a respiração profunda que te dão prazer, podem ajudar a gerenciar o estresse, consequentemente, a aliviar a tensão muscular e a dor. A conexão entre mente e corpo é poderosa e ignorá-la é um erro. Então, qual é o caminho a seguir? Para evitar o erro fatal e começar a aliviar suas dores na coluna, siga estes passos. Consulta médica, primeiro e mais importante. Tenha um diagnóstico preciso da causa da sua dor. Não ignore os sinais do seu corpo. Orientação profissional. Procure um fisioterapeuta ou educador físico especializado. Eles são seus guias nessa jornada. Movimento consciente regular. Incorpore exercícios de fortalecimento do core. Alongamento e melhora postural em sua rotina diária. Comece devagar, com movimentos suaves e aumente a intensidade gradualmente. Pense na consistência, não na intensidade. 10 minutos de movimento consciente todos os dias valem muito mais do que 1 hora de exercício uma vez por semana. Atenção à postura. Corrija sua postura ao sentar, levantar, andar e realizar suas atividades diárias. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença. 5. Hidratação e nutrição. Beber bastante água e ter uma alimentação rica em nutrientes, especialmente cálcio e vitamina D. É fundamental para a saúde dos seus ossos e gerenciamento do estresse. Encontre formas saudáveis de lidar com o estresse, seja através de relaxamento, hobbies ou atividades prazerosas. Lembre-se, a dor na coluna não precisa ser uma parte inevitável do seu envelhecimento. Você tem o poder de mudar essa realidade. É um processo, sim, que exige paciência e dedicação. Mas os resultados mais mobilidade, menos dor, mais autonomia e uma melhor qualidade de vida valem cada esforço. Chegamos ao ponto crucial da nossa conversa. O erro fatal que muitas mulheres com mais de 60 anos cometem ao tentar fugir das dores na coluna não é a falta de desejo de melhorar, mas sim a forma como esse desejo é expresso através da imobilidade excessiva ou do movimento inadequado. Ambas as abordagens, embora bem intencionadas, acabam por enfraquecer ainda mais as estruturas que deveriam proteger sua coluna, criando um ciclo vicioso de dor e limitação. A verdade é que seu corpo, e especialmente sua coluna, precisa de movimento. Mas não qualquer movimento. Precisa de movimento consciente, fortalecedor e adaptado às suas necessidades. Pense em sua coluna como um jardim. Se você o abandona à imobilidade, ele seca e as plantas morrem. Se você o rega demais ou de forma errada, movimento inadequado, as raízes apodrecem. Mas se você o cultiva com carinho, regando na medida certa, adubando e podando quando necessário, ele floresce. Sua coluna também pode florescer, trazendo mais vitalidade e liberdade para a sua vida. Ao invés de fugir da dor, entenda menos-a como um sinal, um convite para cuidar melhor de si mesma, para fortalecer seu corpo de dentro para fora. A prevenção e a ação consciente são suas maiores aliadas. Não permita que o medo da dor ou a falta de informação te impeçam de viver plenamente. Seu corpo é capaz de se adaptar e se fortalecer, independentemente da sua idade. As escolhas certas, informadas e seguras. Comece hoje a dar o primeiro passo em direção a uma coluna mais saudável e uma vida com menos dor. Você merece viver cada dia com mais conforto, confiança e autonomia. Se você sentiu que essa explicação fez sentido para você e te deu clareza sobre como cuidar melhor da sua coluna,
Se quer continuar a receber informações claras e transformadoras sobre o envelhecimento saudável. Com dicas práticas e seguras para sua saúde e bem-estar, clique no botão de se inscrever agora mesmo. Junte-se à nossa comunidade de mulheres que escolhem envelhecer com mais saúde, autonomia e dignidade. Deixe também o seu like e compartilhe este vídeo com outras mulheres que também podem se beneficiar dessa mensagem. Seu apoio nos ajuda a levar essa informação tão importante a mais pessoas. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nessa jornada de autoconhecimento e autocuidado. Muitas vezes, a dor na coluna é vista como um problema isolado, algo que se resolve com um remédio, uma massagem ou, em casos mais extremos, uma cirurgia. Mas a verdade é que a coluna vertebral é o eixo central do nosso corpo, o pilar que sustenta e conecta tudo. Ela não funciona de forma isolada. Está intrinsecamente ligada à nossa postura, à forma como nos movemos, respiramos e até mesmo à nossa saúde emocional. Imagine sua coluna como uma orquestra. Cada vértebra, cada disco, cada ligamento, cada músculo é um instrumento. Se um instrumento está desafinado, ou se o maestro seu cérebro não está coordenando bem, toda a melodia seu movimento será comprometida. A dor é o sinal de que algo não está em harmonia. E, muitas vezes, o problema não está exatamente onde a dor se manifesta. Pode ser que a dor na sua lombar, por exemplo, seja a compensação de uma rigidez nos quadris ou de uma fraqueza no abdômen. É por isso que abordagens que focam apenas no local da dor, sem considerar o corpo como um todo, frequentemente falham em oferecer uma solução duradoura. Um exemplo clássico é a crença de que ter um abdômen de tanquinho é a solução para todos os problemas de coluna. Embora um core forte seja fundamental, o que realmente importa é um core funcional. Isso significa músculos abdominais, lombares, do assoalho pélvico e do diafragma trabalhando em sinergia, com a capacidade de contrair e relaxar de forma eficiente. Um abdômen excessivamente contraído e rígido, por exemplo, pode ser tão prejudicial quanto um abdômen fraco, pois limita a mobilidade da coluna e compromete a respiração. A respiração, aliás, é um pilar muitas vezes negligenciado na saúde da coluna. Uma respiração superficial e torácica, comum em situações de estresse. Não permite que o diafragma, um músculo crucial para a estabilidade da coluna lombar, trabalhe adequadamente. Ao aprender a respirar de forma mais profunda e diafragmática, você não só oxigena melhor o seu corpo, como também massageia seus órgãos internos e estabiliza sua coluna de dentro para fora. Outro ponto crucial é a importância da consciência corporal. Vivemos em um ritmo acelerado, muitas vezes desconectadas do nosso próprio corpo. Sentimos dor, mas não paramos para entender o que nosso corpo está tentando nos dizer. A consciência corporal é a capacidade de perceber e interpretar os sinais que seu corpo envia. É sentir como seus pés tocam o chão, como seu peso se distribui, como sua coluna se alinha enquanto você caminha, senta ou se levanta. Desenvolver essa consciência é um processo gradual, mas transformador. Comece com pequenos exercícios de atenção plena. Quando estiver sentada, sinta seus isquios, os ossinhos do bumbum apoiados na cadeira. Quando estiver em pé, perceba o apoio dos seus pés no chão. Esses pequenos momentos de conexão podem fazer uma enorme diferença na sua postura e na saúde da sua coluna. A idade, como mencionamos, não é uma sentença. É um processo natural que traz consigo algumas mudanças, mas não necessariamente degeneração e dor. Muitas mulheres,
ao chegarem à menopausa. Experimentam uma perda de densidade óssea e muscular, o que pode aumentar o risco de problemas na coluna. No entanto, a prática regular de exercícios de força e de impacto leve, sob orientação profissional, pode reverter ou minimizar esses efeitos. Não estamos falando de levantar pesos olímpicos, mas sim de atividades que estimulem seus ossos e músculos, como caminhada, dança, yoga, pilates ou musculação adaptada. O importante é encontrar uma atividade que você goste e que seja desafiadora o suficiente para promover adaptações positivas no seu corpo. A cultura da dor que permeia nossa sociedade muitas vezes nos leva a acreditar que devemos aceitar a dor como parte inevitável do envelhecimento. Essa mentalidade é perigosa e limitante. A dor crônica, se não for abordada de forma eficaz, pode levar a um ciclo vicioso de medo, inatividade, isolamento social e até depressão. É fundamental quebrar esse ciclo buscando conhecimento, apoio e estratégias que promovam o movimento e a qualidade de vida. Você não está sozinha nessa jornada. Milhões de mulheres experimentam dores na coluna, mas muitas conseguem quase viver uma vida plena e ativa. Um aspecto frequentemente esquecido é o papel do estresse na saúde da coluna. Em momentos de estresse, nosso corpo entra em modo de luta ou fuga, liberando hormônios como cortisol e tensionando os músculos. Essa tensão crônica, especialmente na região dos ombros, pescoço e lombar, pode levar à dor e à rigidez. Aprender técnicas de gerenciamento de estresse, como meditação, respiração profunda, hobbies relaxantes ou passar tempo na natureza, pode ser tão importante quanto o exercício físico para a saúde da sua coluna. Seu corpo e sua mente estão interligados de formas que ainda estamos começando a compreender. Cuidar de um é cuidar do outro. Vamos retomar a metáfora do jardim. Se seu jardim está com ervas daninhas, você não apenas arranca as ervas, mas também nutre o solo, garante a luz solar adequada e escolhe as plantas certas para prosperar. Da mesma forma, para uma coluna saudável, não basta apenas tratar a dor. É preciso nutrir seu corpo com uma alimentação equilibrada e anti-inflamatória. Garantir um sono reparador, gerenciar o estresse e, claro, movimentá-lo de forma inteligente. A alimentação, por exemplo, desempenha um papel crucial na redução da inflamação sistêmica, que pode contribuir para dores crônicas. Uma dieta rica em alimentos processados, açúcares e gorduras saturadas pode aumentar a inflamação, enquanto uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis pode atuar como um poderoso anti-inflamatório natural. O sono é outro pilar fundamental. Durante o sono, seu corpo se repara e se regenera. Discos intervertebrais se reidratam, músculos relaxam e o cérebro processa informações. A privação crônica de sono pode aumentar a sensibilidade à dor e prejudicar a capacidade de recuperação do corpo. Priorizar um sono de qualidade, criando um ambiente propício e estabelecendo uma rotina relaxante antes de dormir. É um investimento valioso na saúde da sua coluna e no seu bem-estar geral. Entendo que, diante de tantas informações, possa parecer desafiador saber por onde começar. A boa notícia é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Pequenas mudanças consistentes são muito mais eficazes do que grandes mudanças que duram pouco tempo. Comece com 1 ou 2 hábitos que pareçam mais acessíveis para você. Pode ser dedicar 10 minutos por dia a exercícios de alongamento e mobilidade. Ou praticar 5 minutos de respiração consciente,
ou simplesmente prestar mais atenção à sua postura ao longo do dia. O importante é dar o primeiro passo e manter a consistência. Lembre-se, o objetivo não é ter uma coluna perfeita. Livre de qualquer sinal de envelhecimento nas imagens de ressonância magnética menos afinal. Todos nós envelhecemos e nosso corpo reflete essa jornada. O objetivo é ter uma coluna funcional, forte e flexível, que te permita realizar as atividades que você ama com conforto e confiança. É sobre recuperar sua autonomia, sua vitalidade e a alegria de se mover livremente. Você é a protagonista da sua própria história de saúde. Ninguém conhece seu corpo como você. Ao se educar, ao ouvir os sinais que seu corpo envia e ao buscar orientação profissional quando necessário, você assume o controle da sua saúde e do seu bem-estar. Não espere a dor se tornar insuportável para agir. A prevenção é sempre o melhor caminho. E se a dor já está presente, saiba que existe esperança e que é possível orientar e até eliminá-la com as estratégias certas. Se você está ressoando com essa mensagem, se sente que é hora de parar de aceitar a dor como um destino e começar a construir um futuro mais saudável e ativo. Quero te convidar a ir além. Este conteúdo é apenas a ponta do iceberg. Há um universo de conhecimento e práticas que podem transformar a sua relação com a sua coluna e com o seu corpo. Se você deseja aprofundar seu conhecimento, receber planos de ação detalhados e fazer parte de uma comunidade de apoio, onde você pode compartilhar suas experiências e aprender com outras mulheres, eu te encorajo a seguir os próximos passos que vou te apresentar. Imagine-se daqui a alguns meses sendo-se mais forte, mais flexível, com menos dor e mais energia para desfrutar da vida. Isso não é um sonho distante. É uma realidade alcançável, com as escolhas certas e o compromisso consigo mesma. Acredite no poder de autocura e adaptação do seu corpo. Ele é uma máquina incrível, capaz de feitos extraordinários. Basta dar a ele as ferramentas e o cuidado que ele merece. Se você chegou até aqui, é porque a sua saúde e o seu bem-estar são importantes para você. E isso é o primeiro e mais importante passo. Continue conosco, pois temos muito mais para compartilhar. Sua jornada para uma coluna mais saudável e uma vida mais plena está apenas começando. E eu estou aqui para te guiar em cada etapa do caminho.